Sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso Papo de Família. Hoje eu queria abrir uma reflexão com vocês, trazer elementos para a gente poder conhecer e acompanhar como é que a família vai se tornar, né, uma instituição de interesse para o campo psi de maneira geral, né? O que eu estou chamando de campo psi, né, é todas as áreas, né, que envolvem o trabalho com o psíquico, né, ou com o psicológico, desde a psiquiatria, as diversas escolas dentro do campo da psicologia, da psicanálise, das diversas formas de psicoterapia, não é? É uma questão interessante, né? Quando é que a família se torna um objeto de atenção, não é? E principalmente como um espaço ou como um agrupamento, não é? Que para além de ter as suas funções de proteção, de cuidado e de contribuição, cooperação para o desenvolvimento dos seus membros, né? Ela também passa a ser vista como um lugar que tem a potencialidade de produzir sofrimento, de produzir violência, de produzir adoecimento mental. Então nós vamos conversar um pouco como é que se dá essa passagem, não é? Como é que a família começa a ser repensada, né? Não só na sua função, então, vista como natural ou sagrada, ou sua função moral, pedagógica, de cuidado e de proteção, mas também na sua potencialidade violenta, né? E é interessante isso porque essa é uma concepção mais ou menos recente no amplo campo das práticas psi, né? Quando eu falo recente, ela data do pós-guerra, de depois das duas grandes guerras mundiais, né? Se nós pensarmos como a doença mental, o adoecimento psíquico, o sofrimento psíquico foi visto, né, ao longo da história da sociedade ocidental, e aí eu estou tomando como referência o trabalho grandioso de Michel Foucault, A História da Loucura, que eu recomendo vivamente a leitura, porque ele vai fazer uma história de como a sociedade ocidental, particularmente a sociedade europeia, pensou, né, ou considerou a loucura, o que ela foi definindo como loucura, desde os tempos da Idade Média até as primeiras décadas do século XX. Não é exatamente esse o nosso tema hoje, mas nós podemos retomar essa questão em outro momento. Mas o que é importante é que, seja qual for a definição de loucura adotada num determinado momento histórico ou numa determinada sociedade, os tratamentos que eram aplicados, ou as formas de exclusão do louco, a loucura era pensada como um fenômeno centrado numa pessoa, né? Era o louco, né? Era centrado numa pessoa, como um fenômeno que poderia ser visto como um fenômeno orgânico. Então, a loucura tendo causas, né, fisiológicas, orgânicas, e que, portanto, deveriam ser tratadas no corpo, né? É claro que antes disso houve dimensões religiosas, né, da loucura, né, ou a loucura como um transe, há diversas, né, formas como ela foi pensada na sociedade ocidental, mas também, mesmo quando, principalmente a partir de finais do século XIX, início do século XX, de alguma maneira o adoecimento começa a ser pensado propriamente como uma questão psicológica, né? Como alguma coisa que não é encontrável, né? Não é concreta, não é encontrável na fisiologia ou
no próprio corpo, né? E ela, portanto, tem que ser pensada como um fenômeno psicológico e tratada dessa forma. Nós podemos também falar em outro momento sobre isso, espero que a gente tenha oportunidade de falar sobre isso, mas o ponto aqui que é importante para nós nesse momento é pensar que ela é um fenômeno pensado no sujeito singular, né? E uma vez que se fizesse esse diagnóstico, né, que alguém fosse designado como louco ou como doente mental, poderia ser excluído ou poderia ser internado, enfim, todas as formas pelas quais as diferentes sociedades lidaram, não é? Com a loucura ou com a doença mental. Mesmo a psicanálise, que de alguma maneira pensou a importância das interações em família, desde a infância, para dar sentido ao desenvolvimento psíquico, né, de cada um de nós, o papel das relações com mãe, pai, com os irmãos, não é? E a maneira como elaboramos isso ao longo de nosso desenvolvimento, né, para sermos como somos, né, e para interagirmos no mundo como interagimos. Mesmo a psicanálise sempre propôs um trabalho com o sujeito individual, o paciente, né, pensado nessa dimensão mais intrapsíquica, né? É um processo do conhecimento de si mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Então, é só a partir dos anos 50 do século XX, do pós-guerra, né? E a partir de um novo caldo ideológico, se a gente puder chamar assim, né? Que de alguma maneira decorre, né, do impacto, né, e dos efeitos das duas grandes guerras e da destruição que promoveu e da violência, da barbárie, né, que o mundo viveu, né, nesse período, é que essas concepções vão ser repensadas, né, e vão ser repensadas em que sentido, né? Então, diante da barbárie, da violência, né, dessas guerras, dos milhões de mortos, não é? Diante do que foi, né, o Holocausto, né, a morte de milhões de pessoas em função de questões identitárias ou étnico-raciais, que de alguma maneira a sociedade ocidental faz um certo exercício também a partir dos seus intelectuais, dos seus pensadores, não é? Do campo da arte, né? Há início um grande processo de elaboração, né, de tudo aquilo que aconteceu e para, de alguma maneira, procurar entender como, de que maneira, né, populações inteiras se engajaram, né, no funcionamento dessa máquina de guerra e de morte, né, algo que ocorreu em sociedades consideradas civilizadas, né, e que colocaram todo o seu desenvolvimento cultural, tecnológico, a sua organização social a serviço dessa matança, né, a serviço dessa carnificina, né, que, de alguma maneira, as sociedades, através dos seus pensadores, dos seus escritores, dos seus artistas, dos movimentos sociais, vão, de alguma maneira, tentar colocar luz sobre a questão da responsabilidade social, né? Da responsabilidade do meio em relação ao nosso sofrimento, ao sofrimento dos seres humanos e aquilo que esse meio é capaz de produzir, né?
aquilo a que se chamava civilização revelou a sua face de barbárie, né? Então, essa questão de que o meio social, a sociedade, tem uma responsabilidade, né, na história de cada um de nós, na trajetória, no nosso sofrimento e no nosso adoecimento, né, é um pensamento que, de alguma maneira, passa a predominar e colocar em questão as instituições de maneira geral, né? As instituições que, de alguma forma, deveriam cuidar e proteger e educar e permitir o desenvolvimento e a civilização, se mostraram na sua face mais bárbara, né, de comprometimento com a morte, com a destruição, não é? Então, essa reflexão necessária, né, que a sociedade, de alguma maneira, faz, ela vai incidir em vários campos, em várias instituições, né? Naquilo que um filósofo que começa a produzir nesse período do pós-guerra e nas décadas seguintes, no século XX, que é Paul Ricoeur, né? Vai chamar de uma hermenêutica da suspeita, né? Então, é como se não, as instituições sociais, né, são postas sob suspeita, né? Uma decorrência disso, por exemplo, os movimentos estudantis, né, que colocam em questão as universidades em diversos lugares do mundo, não é? Maio de 68 na França é um bom exemplo disso, mas nós temos reverberações disso em diversos países, né, em que as universidades, as instituições de ensino e de formação são questionadas a partir da sua potencialidade autoritária, né? E assim diversas instituições, né? A denúncia dos sofrimentos nos hospitais psiquiátricos, né? Os hospitais que deveriam ser instituições de promoção de saúde e de cura são, de alguma maneira, desvendados, né, na sua potência de violência. E nós temos diversas denúncias de instituições psiquiátricas, mesmo aqui no Brasil, né, em que se revela uma enorme violência em relação às pessoas que estão internas, né? E há estudos importantíssimos sobre isso. O estudo feito na colônia em Barbacena, em Minas Gerais, né? Um estudo importante mostrando os milhares de mortes, né? Numa instituição que foi feita para acolher 200 ou 300 internos, mas que chegou a ter milhares de internos, né? Vivendo em condições absolutamente degradantes. Então, nós vamos ver como há essa denúncia, né, uma verdadeira denúncia em relação a diversas instituições sociais. E a família não escapou a essa crítica, né, a essa suspeita, né? A família, né, vista como uma entidade sagrada, necessária, né, que deve ser o lugar da proteção, do cuidado, do reconhecimento, né? Ela também acaba se revelando, né, na sua face autoritária e violenta, né? Eu estou dizendo aqui que isso ganha, né, uma relevância maior a partir das duas grandes guerras, mas nós temos evidências desse questionamento, por exemplo, no caso da família, né? Já desde antes disso, né? Eu gosto de usar o exemplo de dois pensadores que, antes mesmo, né, desse período, no período do entre-guerras, né, de alguma maneira já colocavam em questão a família, já colocavam em questão, em especial, o lugar da autoridade na família e o lugar do pai, não é?
e o potencial das instituições de promoverem adoecimento, de promoverem sofrimento. Um desses pensadores é Kafka, né? Que escreve a Carta ao Pai, né? Uma carta que ele escreve ao seu pai, mas que ele nunca entregou diretamente ao seu pai, entregou à mãe, né? Em que o pai, que era a figura de autoridade, a autoridade moral da família, não é? Até então pouco questionado, né? É revelado, né, na sua face medíocre, na sua face hipócrita, violenta, cruel, né, nas lembranças que Kafka tem dele criança na relação com esse pai, né, nas situações de humilhação que ele viveu, nas situações de verdadeira crueldade que ele viveu, né? Então, eu acho que Carta ao Pai é quase que um testemunho, né, dessa crise, né, da figura, em particular, da família, em particular, da figura paterna, né? E eu acho que o próprio Freud teve um lugar fundamental nessa crítica, quando, por exemplo, ele escreve O Mal-Estar na Civilização, que principalmente tem como finalidade mostrar como a vida em sociedade, a vida na civilização, a cultura, pode impor aos seres humanos um nível de repressão, né, dos seus desejos, das suas fantasias, da sua liberdade, da sua sexualidade, que, embora ela contenha um elemento necessário para a vida em sociedade, né, todos nós precisamos limitar, né, de alguma forma, os nossos desejos ou a manifestação das nossas fantasias, na medida em que também os nossos direitos esbarram também nos direitos dos outros, né? Há um conjunto de deveres e direitos que regulam as relações sociais, mas ele falava já de uma espécie de um excesso, né? De um excesso repressivo, de um excesso moral, que é produtor de adoecimento, não de desenvolvimento, né? Então, de alguma maneira, ele já também denunciava esse descontentamento e esse mal-estar que a civilização produz, né? Então, eu trago esses dois autores como referências de também são sementes de um pensamento que depois vai se desdobrar, e a partir das duas grandes guerras, que também são manifestações violentas disso que se chamava civilização, né? Ou o progresso da sociedade e etc. Né? Então, eu dizia que é principalmente no pós-guerra que você tem uma espécie de contexto ideológico, né, de crítica social, de suspeição sobre as instituições sociais, que vai também recair sobre a família. E de que maneira, né? Então, principalmente, pensando que talvez a família não seja só promotora de cuidado e proteção e desenvolvimento, mas que ela também pode ser causa de adoecimento, causa de sofrimento mental, né? Que ela também é um espaço de violência, né? Então é como se isso ganhasse a cena, né? É claro que sempre ocorreu, né, a violência no interior da família, os abusos, né? As situações que Kafka descreve, por exemplo, né? Mas elas eram, de alguma maneira, silenciadas, né, na cena pública, né? E é interessante a gente observar, né, como é que as famílias começam, então, a se tornar objeto de atenção nesse sentido, né? Então, elas, principalmente nesses cenários em que você tem pessoas, né, com diagnósticos de doenças mentais, né? No caso
da esquizofrenia, das diversas formas de psicose, ou também nos trabalhos feitos com crianças, né? Em que a família tem também uma participação e um lugar relevante, né? Mas a família, ela deixa de ser simplesmente uma entidade que tem uma responsabilidade moral em relação aos seus membros, né? Sejam eles quem sejam, mas ela passa a ser vista como tendo uma responsabilidade psicológica propriamente dita, né? Em relação aos modos de ser e ao sofrimento de cada um de nós, né? Então é interessante que alguns dos primeiros trabalhos que no campo psi, que tomaram a família em consideração, então que vão prestar atenção nos funcionamentos familiares, são feitos principalmente a partir do trabalho com pacientes esquizofrênicos, internados em hospitais psiquiátricos, né? Ou eventualmente não internados, mas que faziam acompanhamentos em clínicas e atendimentos de saúde mental, de maneira concomitante em diferentes centros, né? De atenção no mundo, né? Há desenvolvimentos muito interessantes nesse campo de trabalhos com famílias feitos nos Estados Unidos, na Argentina, na França, na Inglaterra, para citar alguns desses lugares, não é? E eu queria, então, contar agora, né, de uma primeira abordagem, ou uma das primeiras abordagens, né, que pensaram a família e essa responsabilidade, de que maneira, então, a família está comprometida com o adoecimento mental dos seus membros, que ela tem uma responsabilidade nisso, né, nesse adoecimento. Houveram diversas perspectivas, eu gostaria de trazer um pouco de cada uma delas aqui, e eu espero ao longo desses nossos encontros poder trazer, mas eu gostaria de falar particularmente de uma primeira experiência que é realizada na Califórnia, em Palo Alto, no Instituto de Estudos de Saúde Mental, a partir de uma equipe que, de maneira muito interessante e significativa, de uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, que envolvia assistentes sociais, psiquiatras, psicoterapeutas, e que foi coordenada por um antropólogo, né? Um antropólogo chamado Gregory Bateson. É interessante pensar que um antropólogo coordenou esses estudos, né, e esses trabalhos, esse interesse pela família, justamente num período que no campo da antropologia havia muito interesse, muitos desenvolvimentos no que se chamava dos estudos de parentesco, né? Principalmente a partir também dos trabalhos de Lévi-Strauss na França, né, que revolucionaram os estudos de parentesco, mas para pensar a família como um objeto de interesse, uma instituição de interesse no campo psi, foram necessários alguns fundamentos teóricos, né, que permitissem abordar a família, como abordar a família nesse campo, né, e o que no interior da família e das relações familiares poderia ser pensado como produtor desse adoecimento, né? A partir de que perspectiva olhar para essa família, né? E aonde reconhecer essas conexões com a produção da doença mental, né? Então era uma questão importante nesse sentido, né? E é interessante porque também isso foi possível a partir de duas grandes referências, né, no campo dos processos de conhecimento nesse período, né? Um primeiro fundamento desses estudos foi aquilo que se chamou da teoria geral dos sistemas, né? Então, poder trazer para
a compreensão do funcionamento familiar a ideia da família como um sistema. E o que quer dizer pensar a família como um sistema, né? Pensar a família como um sistema é pensar a família como uma unidade, né? Cada família constituindo em si uma unidade, uma totalidade. Ou seja, de que a família não é uma soma de indivíduos isolados, né? Como se eu pudesse dizer que a família é a soma do pai, mais a mãe, mais cada um dos filhos, cada um tem um nome, e essas pessoas convivem juntas numa casa, né? Num espaço doméstico. A ideia da família como um sistema é que esse grupo constitui um todo, uma totalidade, em que cada um dos seus membros pode ser pensada como uma parte desse todo. E esse todo tem características próprias, e essas características transcendem também as características de cada um dos seus membros, né? Então, é na relação que eles estabelecem entre si, no interior desse conjunto, que certas características desse sistema podem se manifestar. E é claro que é um sistema que tem que se organizar para sua própria manutenção, para sua própria perpetuação. Como nós podemos pensar sistemas em vários outros campos do conhecimento, não é? Por exemplo, quando a gente fala na biologia, nos sistemas fisiológicos, o sistema respiratório, o sistema reprodutivo, o sistema digestivo, não é? Peguemos o sistema digestivo, é um conjunto de órgãos, né, que trabalham conjuntamente, cada um com uma função específica, mas no todo eles devem produzir um certo processo e um certo resultado, e tem uma certa finalidade, na qual cada um depende do outro para poder funcionar, né? O alimento tem que passar por cada um dos órgãos do sistema digestivo para poder ser processado, para poder virar um nutriente e para poder ser eliminado naquilo que deve ser eliminado, né? Então, nós podemos levar essa ideia do sistema para pensar a família, né? Então, nesse todo, cada uma das partes tem uma função, né? E não só, ou tem várias funções, e não só uma função do ponto de vista material, da sobrevivência dessa unidade familiar, mas também tem funções psicológicas, né? Como se cada um desempenhasse um papel que é necessário para que esse todo se mantenha num certo equilíbrio. E quando a gente fala equilíbrio, a gente não está falando só do equilíbrio saudável, né, como aparece um pouco nas propagandas, nas publicidades, mas um equilíbrio que é necessário, principalmente do ponto de vista psicológico, para que os membros possam lidar com as suas ansiedades, possam lidar com as suas dores, possam lidar com os seus sofrimentos, né? De alguma maneira, fazendo isso em conjunto, como um organismo familiar, né? Para dar conta dessas suas ansiedades e das suas dificuldades, né? Então, dessa maneira, né? Então, não só as funções dadas socialmente, a função do pai, a função da mãe, o lugar que cada um ocupa na família, de provedor, de cuidado da casa, a função dos filhos, etc., né? As tarefas que cada um tem que desempenhar, mas do ponto de vista psicológico também, qual é o lugar e o papel de cada um, né? Na manutenção desse sistema. E é nesse sentido, então, que se pôde pensar a ideia de que, será que o membro da família que adoece não tem também uma função psicológica dentro desse grupo? Para além das suas questões pessoais ou individuais, mais intrapsíquicas, internas,
também será que o seu adoecimento não cumpre um certo papel de equilíbrio desse organismo familiar, desse sistema familiar? Né? A pergunta é muito boa. Né? E eles consideraram, e eles vão pesquisar a partir dessa hipótese, é uma hipótese de trabalho, né? Mas essa ideia de que o quanto que as famílias em geral, mas nós estamos sempre no campo do singular, e cada família é uma família, e cada família se organiza psicologicamente de forma própria, né? Com elementos comuns com outras famílias, mas também com suas singularidades. Mas o quanto também esse indivíduo, o doente mental, o louco da família, né? Também não seria alguém que teria a função de servir como uma espécie de depositário, a gente diria, né? Como uma espécie de bode expiatório, né? De angústias e de sofrimentos que dizem respeito a toda a família, ou que dizem respeito a outros membros da família também, né? Então, é interessante essa expressão utilizada nessa abordagem, bode expiatório, né? Porque essa é uma figura que vem do campo religioso, né? A ideia do animal, né? Que é o animal sobre o qual se coloca, né, simbolicamente, os pecados do grupo, as culpas, né, tudo aquilo que o grupo procura extirpar de si, né, em benefício da sua purificação. E isso é simbolicamente colocado, né, projetado na figura desse animal, que é em seguida sacrificado. Né? Diferentes religiões, diferentes culturas vão fazer uso de diferentes animais, né, nesse trabalho de expiação dos seus pecados, né, das suas culpas, de maneira a purificar o grupo social. Então, a ideia do bode expiatório é trazida, né, para o campo da família para pensar se também essa figura, né, esse membro da família que adoece, né, de alguma maneira, será que não carrega, né, os elementos intolerados e intoleráveis de todo o grupo familiar, ou de parte do grupo familiar? Né? É como se uma outra imagem que é comum, né, e faz parte até de um certo senso comum popular, a ideia do ovelha negra da família. Né? O próprio termo, né, que hoje traz esse elemento de depreciação, né, carrega consigo essa coisa do negro, ovelha negra, né, mas sugere isso, né, que é como se a família fosse toda feita de ovelhinhas brancas, né, e tudo seria uma maravilha, e tudo seria puro e elevado, não fosse a presença desse elemento, né, dessa ovelha negra. São todos ótimos, mas tem esse que apronta com a gente, que vai mal na escola, que fez algum ato delinquencial, né? Então, o quanto também... Então, essa é uma concepção muito interessante, né? Porque ao invés de, como sempre as famílias fizeram, pegar esse membro que não corresponde, né, à pureza familiar, ou ao retrato que a família quer ver de si mesma, né? Pegar esse elemento e levar para tratamento, levar para um psiquiatra, ou levar para uma terapia, olha, vê o que você faz com ele ou com ela, né? E nos devolva, né, alguém purificado de alguma maneira, né? Essa é um pouco a proposta, muitas vezes, né, consciente, precisa consertar isso, nossa família vai muito bem, só tem isso que não está funcionando bem, então, por favor, né, conserta isso, né? Mas começar a ver em que medida esse louco, ou esse transgressor, esse delinquente, é necessário para a manutenção
de um certo equilíbrio familiar, né? Ainda que a família não tenha consciência disso, né? Mas se isso é verdade, né? Então, se esse sistema depende disso para funcionar, então não é possível pensar em tratar dessa pessoa isolando ela da família, ou retirando ela da família, ou como se fosse um problema individual. Porque se a família precisa desse louco, digamos assim, né, é preciso que toda a família se comprometa no sentido de rever, né, que necessidade é essa, e poder também, de alguma maneira, recuperar para si os seus elementos, né, não desejados ou intoleráveis que estavam, de alguma maneira, sendo colocados, né, nessa figura, né, do louco da família ou do bode expiatório, né? Então, espero ter deixado claro, né, essa ideia de como essa ideia da família como sistema passa a participar, de alguma maneira, na compreensão do fenômeno psicológico, não é? E, além disso, também, de que maneira tudo isso podia ser observado, né? Então, esses profissionais que começaram a trabalhar nisso que nós estamos chamando de abordagem sistêmica, né, fizeram uso para poder compreender como se dão essas interações familiares, fizeram uso de uma teoria da comunicação humana, né? Quer dizer, onde é que esses elementos se manifestam? Se manifestam nas formas de comunicação no interior da família, né? Nas formas de comunicação, nas possibilidades de comunicação, nas impossibilidades de comunicação, nos ruídos, no silêncio, no mutismo, no que é dito e no que não é dito, né? Então, eles vão observar as interações no interior desse sistema, principalmente a partir das formas de comunicação que se dão no interior desse sistema, tentando descrever diferentes formas de comunicação que podem ser produtoras de sofrimento e de adoecimento. Eu acho que hoje eu vou ficar por aqui. Da próxima vez nós vamos continuar desenvolvendo essas ideias. Eu gostaria de conversar com vocês sobre essas diferentes formas de comunicação no interior da família, de como é que isso foi pensado nas suas relações com o sofrimento mental, que eu acho que é um tema importantíssimo quando a gente pensa nas possibilidades dos diálogos ou das dificuldades dos diálogos no interior da família. Esses autores trouxeram contribuições muito interessantes nesse sentido, e nós vamos continuar conversando a partir de outras contribuições para entender o funcionamento familiar, vindas também do campo da psicanálise. Então, espero que vocês tenham aproveitado e que a gente continue conversando em outros momentos.